falar sobre os trabalhos que faz no domínio da publicidade de cinema. Bem, na minha opinião, e o que se mais faz há mais tempo, são os cartazes grandes. Os cartazes de fachada, chamamos nós os cartazes grandes. Esses são os cartazes mais importantes, quer dizer, é o trabalho mais importante que nós consideramos e que é o mais antigo. Ultimamente, o exibidor e o distribuidor têm-se preocupado em dar um nível mais às fitas, então fazem uns expositores, umas montras nos estabelecimentos anunciando o filme, e dentro do próprio cinema faz sem dúvida umas pranchetas que de variedíssimas maneiras a gente pretende tirar o melhor partido possível com as fotografias e os cartazes e com umas letras que nós compomos. Type of disturbance in the chemical electrical activity of the brain. In the case of your daughter, in the temporal lobe, it's up here in the lateral part of the brain. It's rare, but it does cause bizarre hallucinations, and usually just before convulsion. Shaking in the bed, that's doubtless due to muscular spasms. Oh, no, that was not spasm. I got on the bed, the whole bed was full. Quais são as relações entre aqui a loja e os distribuidores? As relações entre nós e os distribuidores é única e simplesmente propaganda para eles, não é? E propaganda para nós. Não vos pagam nada pela utilização da loja? Não, absolutamente nada. Única e simplesmente fazem uma oferta, nós que fazemos as montras, uma oferta de bilhetes, não é? Para a estreia. É a única coisa que se beneficia disto, além da propaganda, não é? Pois, propaganda para ambos os lados. Para ambos os lados. Para eles que beneficiam da propaganda para o cinema. E nós chama a atenção da clientela para vir aqui junto às montras, ver os cartazes e ao mesmo tempo aproveitam e enviam os artigos. Desde o início da minha atividade como cartazista de cinema, neste caso com o empresário Lopelauer do Éden, eu via quase todos os filmes para poder compor os cartazes. Mas o trabalho começou a ser muito e a falta de tempo obrigou a ir junto às empresas apenas por fotografias, executando esses cartazes. E quais são as relações com esses clientes? Os clientes são os distribuidores e exibidores. E qual é a atitude que eles têm em relação ao filme de que querem a publicidade? Bem, às vezes a atitude para os filmes dizem-me pelo telefone: olha, tal dia estreia o filme tal. Esse tal dia às vezes é 2 ou 3 dias depois do telefonema. E eu tenho que perguntar de quem é a fita? É da distribuidora tal. E eu vou à distribuidora buscar elementos porque raramente me dão diretamente o exibidor e me diz o que quer. De resto, são muitas as vezes, mas mesmo muitas, em que o exibidor nem vê aquilo que eu vou fazer para o cinema. Quando contata com os distribuidores, dão-lhe uma imagem que querem do filme? Não, dão-me material fotográfico, ou sejam as fotografias e cartazes, e mostram-me um press sheet. Raramente sei o que se trata ao filme. Sei o mesmo que o público, depois de ver o meu trabalho. Eu sei a fita que é através dos bonecos que me mostram. Em relação aos cartazes de fachada, dão-lhes determinadas fotografias, portanto os distribuidores e os exibidores para trabalhar a partir dessas fotografias. Em que sistema? Copiam-nas mecanicamente? Não. Fazemos uma quadrícula na fotografia, o velho e tradicional sistema da quadrícula. Depois reproduzimos e ampliamos essa quadrícula nos panos, e desenhamos e pintamos. É esse o sistema. Não digo que não haja alguém que use processos fotográficos ou processos de ampliação por lentes,
mas eu não uso. Nem eu, nem a maioria dos meus colegas, estou convencido, que trabalham por este sistema da quadrícula. Em que dependência é que se encontram geralmente os vossos clientes de exigências internacionais? Bem, eu acho que estão absolutamente dependentes, porque a maioria das vezes exigem, e com isso preocupam-se muito, os créditos dos nomes dos artistas, dos realizadores. Tem que ser com aquele tamanho, tem que ser com aquela percentagem, o título da fita leva 100%, o realizador leva 50%, outras vezes leva também 100%, por vezes obrigam-nos a fazer isso. A publicidade de cinema, aqui no caso de Filmes Castelo Lopes, para quem trabalho, nos filmes que lhes pertencem diretamente, é feita à vontade, à escolha do próprio José Manuel Castelo Lopes, mas quando se trata de casas produtoras grandes americanas, como por exemplo a Fox, eles exigem um certo tipo de publicidade e, portanto, não se pode fugir a isso, tem que se obedecer ao que eles pedem lá da América. You once, but now he's gone. The pillow that his head was on is colder than the silent dawn. He's moving on. He's moving on. That's Robin Stone. Perguntámos a Edgar Marcelo, da Comissão de Classificação Etária de Espetáculos. Eu gostaria também que me falasse sobre a forma como os variados processos de publicidade do espetáculo cinematográfico servem os objetivos que os grupos monopolistas de distribuição e exibição têm seguido em Portugal. Os processos os veículos de publicidade do espetáculo cinematográfico tiveram também a sua transformação evidente depois do 25 de Abril e em termos de funcionalidade, de eficiência, eu creio que apenas poderemos dar os parabéns aos designers e aos criadores desse tipo de publicidade. Refiro-me sobretudo aos que conheço, cartazes, folhetos ou anúncios de jornal. De facto, eu creio que há uma coerência perfeita entre a forma e a cor dos cartazes, anúncios e folhetos. Eu não sei, mas tenho a impressão que é fácil reparar que há uma espécie de tonalidade geral nos cartazes de cinema, pelo menos aqui em Lisboa. Anda tudo na base das cores quentes, qualquer coisa entre o vermelho, o cor-de-rosa, o alaranjado, em cima, o cor de carne. E a forma é também mais ou menos unitária. Temos gente a despir-se no cimo ou na fachada de todos os cinemas da capital. Portanto, eu creio que há uma coerência louvável em termos técnicos entre a publicidade e o espetáculo. Na sua qualidade de responsável pela publicidade de uma sociedade ligada à distribuição e exibição de filmes, gostaria que me falasse sobre a importância da publicidade neste tipo de sociedade. Eu sou responsável pelo setor da publicidade apenas da exibição e não da distribuição. Não é? Nesse sentido, nós temos grande dificuldade em lançar um produto, neste caso são os filmes, não é? Apenas com poucos dias de antecedência em relação à data em que esse produto vai ser consumido. A publicidade, de uma maneira geral, pois os publicistas fazem as suas campanhas, geralmente a longo prazo, e o público vê-se atraído ou não por esse tipo de publicidade.
No caso específico da sociedade atual, eu julgo, e isso em contrário do que era feito até aqui, que deve haver na publicidade um critério, principalmente, de verdade, que leve o público a saber exatamente aquilo que vai ser consumido. Não é? Desculpa interrompê-lo, mas parece-me que não tem sido isso que tem acontecido em relação à publicidade de filmes. Aliás, a pergunta que eu iria fazer a seguir é perguntar se, até de uma forma mais clara, depois de 25 de Abril, a publicidade de filmes não tem sido utilizada fundamentalmente como uma forma de exploração e, diria, quase de violentação do público e, de maneira nenhuma, como uma forma de preparação do público para um determinado filme. Pois, nós estamos habituados, e estávamos sempre habituados, a que, exatamente com essa dificuldade de lançamento dos filmes com muito pouco tempo, e você sabe que as publicidades nos jornais saem com 2, 3 dias o máximo de antecedência, não é? Depois uns teasers, umas pequenas anúncios, um cartaz aqui e além, não é? Nós, todos os filmes, diríamos antigamente que eram todos os melhores filmes do mundo, não é? Com as melhores cenas, e caiu-se talvez um bocado dizer, hoje em dia, após de 25 de Abril, que todos os filmes que apareceram são filmes, digamos, em que está patente toda a nova liberdade que agora aparece, não é? Ora, isto eu considero errado, e realmente os meus esforços, e julgo que da casa onde eu trabalho, são no sentido de cada vez mais de dar ao público a noção exata daquilo que ele quer ver, não é? Pois. Tentando, sempre possível, não é? Dar a noção exata daquilo que é o filme, não é? Há um aspecto um tanto patológico e desonesto nessa maneira de pôr as coisas. É que, se de facto a imagem que serve o cartaz, ou o anúncio, ou o folheto, correspondesse verdadeiramente à imagem que foi tirada, como normalmente acontece, do contexto do filme para a sua ilustração, nós poderíamos considerar isso de uma outra maneira. Mas, através de alguns exemplos, eu estou a lembrar-me, neste caso, de 2 especificamente. O caso de um filme em que, a certa altura, a atriz abraça o ator pelos joelhos. Essa imagem é retirada para a ilustração e é utilizada num cartaz onde a atriz se coloca ligeiramente mais acima. E, em vez de abraçar o ator pelos joelhos, abraça o ator pelas coxas, o que concede imediatamente um outro tipo de interpretação. Este processo, eu creio que também se verifica na quantidade de parte despida. Há sempre um exagero nesse sentido, portanto, essa alteração parece-me evidente quanto aos seus desígnios. Há 40 e tantos anos que trabalho para a publicidade de cinema, e há 20 e tal para a firma Filmes Castelo Lopes, que são os donos do Cinema Contos. Até 25 de Abril havia a preocupação de filmes de violência. Por isso, o assunto dos cartazes tinha de ser a condizer com essa violência. Atualmente, a partir do 25 de Abril, há a preocupação do sexo, e por isso temos que compor os cartazes dentro desse estilo, e até por vezes vêm fotografias com as artistas completamente vestidas e pedem até para as despir. Bem, dentro dessa exploração da nova liberdade depois do 25 de Abril, há até um aspecto que tem sido explorado preferencialmente, que é o aspecto pornográfico, digamos assim, ou pelo menos erótico, não só ao nível dos próprios filmes escolhidos, como também ao nível da publicidade feita sobre esses filmes. Ouvi dizer que isso teria dado inclusive origem a uma intervenção governamental exercendo certas pressões sobre os grupos de distribuição e exibição, no sentido de alterarem não só a sua programação como a própria publicidade. Portanto, já estava no nosso espírito haver uma diminuição nesse tipo, digamos, de exploração, não é? Antes de poder haver essa intervenção por parte do Governo. Não é? Mas existiu efetivamente ou não? Pessoalmente, que eu saiba, fui de certa maneira alertado
que devia de haver um certo cuidado naquilo para não haver se vai dizer, agressão ao público, não é? De se evitar, pois, fotografias, pois, puxar a publicidade para as cenas mais ousadas que eventualmente os filmes terão, não é? As publicidades que nós fazemos aqui são um bocado cópia daquilo que vem lá fora, não é? Portanto, as fotografias e o tipo de anúncio e tal são um bocado condicionados àquilo que nós temos, que é claro que, de certa maneira, poderemos, ou poderia ter acontecido assim, ter puxado um bocado o público a um tipo de espetáculo que ele nunca esteve habituado, não é? E, aliás, em termos de frequência, não é? Verifica-se exatamente a presença desse público nesse tipo de filme e, portanto, digamos, uma necessidade, sei lá, de ordem, direi, de coisa que ele não estava habituado a ver, não é? E as pessoas que viam eram uns quantos privilegiados que iriam lá fora e viriam esse tipo de fita, não é? Realmente, hoje em dia, quando depois aparece uma senhora mais ou menos despida, as pessoas querem ver isso, efetivamente. Estou convencido que, sem ou com pressões do governo, as pessoas, pouco a pouco, deixarão também de lhe interessar esse tipo de filme e cairão naturalmente no espetáculo que gostam, no espetáculo até de família. Outra coisa que eu me lembro de ter notado é que num filme que corre aí, aliás um filme importante e um filme que caracteristicamente político, a imagem que ilustra o anúncio do jornal é retirada do filme, de facto, mas curiosamente é uma das poucas sequências em que há uma contracenação ator-atriz. Portanto, o que se pretende sugerir com a imagem nada tem a ver de facto, com a temática real do filme, não é? O aproveitamento publicitário é também feito ao nível das frases utilizadas, dos slogans? Assim, sim, de maneira também bastante evidente. Após o 25 de Abril houve uma invasão de expressões ou de utilização sistemática da palavra liberdade ou libertação em todos os cartazes e anúncios de cinema. O filme da sua liberdade, o filme da nova liberdade, com uma data de coisas neste género. Também as referências, sempre que possível, aos filmes que tinham sido, e foram muitos de facto, amputados substancialmente pela censura, que passaram a circular com informações de o filme proibido durante 10 anos, o filme 3 ou 4 ou 5 vezes proibido, agora em versão integral, etc. Tudo isso, não é? Em que medida é que a frase utilizada, criada pela Comissão Etária, este filme contém eventualmente cenas chocantes, não foi desvirtuada no seu sentido pela utilização que está a ser feita dessa frase pela distribuição e exibição? Foi desvirtuada e muito, em dois aspectos distintos. O primeiro é que passou praticamente a funcionar como uma superclassificação ou uma superinterdição. Anuncia-se que o filme contém cenas eventualmente chocantes. Sim, ouvi dizer isso, não sei. Pois, e acha que é por isso que as pessoas vêem cá mais ver estes filmes? Talvez, não estamos habituados a este género de filmes. Talvez seja por isso, não sei. O segundo é a utilização comercial, a utilização sensacional da posição dessa frase nos filmes onde isso acontece. Isso passa a chamar, parece-me, mais público e deve haver, eu creio que posso arriscar dizer isto, deve haver da parte dos exibidores uma apetência extraordinária à posição da frase como uma espécie de prémio em determinado tipo de filmes. E acha que o facto de o filme conter cenas eventualmente chocantes é uma razão que leva as pessoas a virem ver o filme? Estou convencido que não, estou convencido que o filme será de facto um filme moderno, com outras características que nós não estamos acostumados a ver e que é capaz de ter interesse. De qualquer maneira, a publicidade, em geral, pelo menos os jornais, etc., acentua bastante o caráter de existência de cenas ousadas no filme. Sim, pois é possível que tenha, não sei, não posso dizer de momento, mas estou convencido que vamos ver coisas que não estamos acostumados a ver, talvez, não? E acha que isso é uma razão para as pessoas virem cá? Sim, pois é um incentivo, pelo menos, não? É um facto que, até agora, essa frase foi aposta para terem atenção um certo tipo de cenas de facto eventualmente chocantes, mas todas elas agrupáveis em determinado tipo de choque, um choque digamos de exorbitância de comportamento sexual, a maior parte das vezes. Isso pode dar asa a uma interpretação falsa
do tipo de aviso que se pretende fazer com essa frase. No entanto, eu creio que brevemente passarão a circular aqui em Lisboa outros 2 filmes que igualmente levam essa frase aviso e onde o público terá a ocasião de notar que as cenas eventualmente chocantes nem sempre são cenas desse tipo. A publicidade, ou pelo menos nos jornais, tem-se falado muito em determinadas cenas mais ousadas do filme, diz que o filme tem cenas eventualmente chocantes. Acha que é essa uma das razões pelas quais as pessoas vêm ver aqui assim o filme? Não, creio que não, eu pelo menos não. Eu procuro ver o que é que o filme diz para além dessas cenas e julgo encará-las como cenas normais de um filme e de uma sequência desse mesmo filme. Mas de qualquer maneira não acha estranho que a publicidade não ponha em relevo, digamos assim, o conteúdo do filme, aquilo que se pretende? Sim, julgo que se está a explorar um bocado esse aspecto de chamar a atenção para essas cenas que possam ser eventualmente chocantes. Quanto ao outro aspecto que também tem sido um bocado posto em relevo na publicidade utilizada em relação ao aspecto político, à liberdade política, eu refiro-me concretamente ao caso do atentado, faz-se a analogia entre o assassino de Ben Barka e o assassino de Humberto Delgado. Não é isso apenas uma forma de chamar público e não uma correta maneira de perspectivar a posição política do filme? Pois repare, isso parece-me ser um problema da publicidade de ordem geral, não é? Claro que a publicidade toda, e eu falo pelos anúncios que eu vejo de outro tipo de atividades, não é? Procuraram e visam aproveitar-se, digamos, do momento político, não é? É claro que às vezes as pessoas conseguem ser infelizes, digamos, quer dizer, na forma como vão procurar essa publicidade, não é? Mas isso eu acho que não é só no cinema, tenho visto em outras atividades que essa busca é um bocado... É evidente, não é? Isso é absolutamente geral, porque neste caso estamos a tratar do problema específico de cinema, mas concretamente em relação a essa publicidade que eu suponho que é da responsabilidade desta empresa, não será uma forma fácil e errada de atrair o público fazer essa analogia entre o assassinato de Ben Barka e de Humberto Delgado? Isso havia aqui o problema, quer dizer, que agora no julgo não cabe muito aqui, que era discutir até propriamente o filme, não é? Que isso, e a minha posição aqui é independente se eu gosto das fitas ou não, eu tenho que as publicitar, não é? No caso concreto que você me fala, não é? O que o Ivo Boisset tentou dizer na fita, não é que houve toda uma preparação para liquidar um indivíduo que se chamava Ben Barka, não é? Houve o mesmo tipo de maquinação no caso de Humberto Delgado, claro que houve um tipo de maquinação igual, não é? Foi isso que a publicidade ao fim e ao cabo se aproveitou. Mas as diferenciações não são maiores do que as semelhanças? Vai ser alguém lixado porque eu não concordei nada com aquela publicidade, não é? Este programa, sobre publicidade de cinema, foi orientado no sentido da crítica ao sensacionalismo que a tem caracterizado, de uma forma particularmente evidente, depois do 25 de Abril. Que fique bem claro, porém, que não nos movem quaisquer razões de ordem moral. Que fique bem claro que criticamos igualmente as denúncias moralistas, que a este propósito têm sido feitas. A nossa atitude crítica não é senão a consequência de uma posição política, de acordo com a qual há que alterar desde já e radicalmente as condições de distribuição e exibição de filmes em Portugal, de que a publicidade de cinema é um dos reflexos, sob pena de, apesar da mudança de situação política, continuarmos a ser, neste domínio, os fantoches do poder económico. Não pode deixar de ser firme e definitiva a abolição da censura, mas ela será insuficiente enquanto se mantiverem intactas as bases do poder económico. A publicidade de cinema, pela sua evidência, serviu-nos de introdução. Num próximo programa falaremos diretamente sobre a distribuição e exibição de filmes no nosso país.